Olá, amigo internauta, seja bem-vindo mais uma vez ao Esporte.com. É hora de falar de futebol e das emoções do Campeonato Brasileiro, que na rodada teve o Atlético saindo da zona de rebaixamento ao vencer o Bahia. Para falar destes e de outros assuntos, a gente conta com a presença hoje aqui do Marcelo Madureira, que é repórter do Super FC. Quem também está presente com a gente é o Thiago Nogueira, que é repórter de esportes de O Tempo. E eu já começo falando justamente sobre essa questão do Atlético, que saiu da zona de rebaixamento, Thiago, depois de muitas rodadas aí no sofrimento, dá uma aliviada no torcedor, dá uma aliviada nos jogadores. Claro que ainda é pouco, né? O time ainda está correndo risco, mas o que representa essa saída aí da zona de rebaixamento em termos psicológicos para o time? Você falou essa questão do alívio. Ontem, após a partida, já conversando com os jogadores ali na saída da Arena do Jacaré, já vê claramente que muda o semblante. Os torcedores já começam a juntar todo mundo ali dos jogadores. O Magno Alves foi ali o mais cobiçado, ali, o mais procurado para poder dar autógrafos, né? Mas com certeza, assim, já eram 7 rodadas seguidas na zona de rebaixamento. O Atlético, querendo ou não... Estava mais do que na hora, né? Está mais do que na hora e pelo menos, assim, o Atlético vinha jogando bem, não estava conseguindo os resultados. E dessa vez conseguiu, né? Agora, Marcelo, o Atlético venceu, saiu da zona de rebaixamento, como o Thiago falou, melhora a autoestima, melhora o clima aí no clube, entre os torcedores, né? A proximidade da torcida com os jogadores e tudo. Mas sobre o jogo em si, o que o Atlético mostrou de diferente em relação às outras partidas? Mostrou algo diferente ou foi uma vitória casual? Eu acho que não foi uma vitória casual, mas eu venho prestando atenção nos jogos do Atlético. E, para mim, um jogador que tem sido fundamental, na verdade, são 2 jogadores. O Pierre, que tem segurado muito bem ali, um volante muito bom, ele não sai para o jogo tanto igual os outros volantes, ele fica mais atrás, segurando a marcação. E o Daniel Carvalho, que está jogando muito bem, a gente cobrou isso aqui no Esporte.com. E o Daniel Carvalho começou a jogar bola e ontem... Foram 2 passes dele, eu acho que ele que bateu o escanteio, não estou lembrando. Mas o segundo lance foi um lançamento dele, um ótimo lançamento, dentre vários lançamentos que ele fez durante toda a partida. Então eu acho que ele foi o grande diferencial e ele tem sido o grande diferencial dessa nova fase do Atlético, nessa saída da zona do rebaixamento. Agora, Thiago, o Atlético não está conseguindo ganhar dos times que estão na ponta da tabela, mas pelo menos tem feito seu dever de casa contra os times que estão mais abaixo, né? Foi o caso do Avaí, foi o caso do Atlético Paranaense e foi o caso do Bahia agora. Quer dizer, com essas 3 vitórias, ele ultrapassou esses 3 times, né? Ficou à frente desses 3 times e conseguiu sair da zona de rebaixamento. Não foi à toa. Na próxima rodada vai pegar o Atlético Goianiense, né? Que apesar da reação que teve no meio do campeonato, tem 30 pontos, que ele está 6 pontos à frente do Atlético. Também é um adversário direto, né? Queria que você falasse da importância dessas partidas, assim, dessas partidas que todo mundo fala de 6 pontos. Elas são mais importantes mesmo que as outras? Não, com certeza que a gente viu isso no jogo do Atlético Paranaense, que o Atlético ultrapassou o Atlético Paranaense, e também do Avaí, agora do Bahia, que trocou de posição com o Bahia, né? Mas até um detalhe dessas vitórias do Atlético contra os times lá da parte de baixo. O Atlético tem 7 vitórias no campeonato e são 5 vitórias contra os times lá de baixo e um empate. Então o Atlético não perdeu para América, Avaí, Atlético Paranaense e Bahia, que são os 4 lá. Ele já jogou 2 vezes com Bahia, Atlético Paranaense e Avaí, só o América que não. E pelo menos a parte de baixo faz diferença. E um alerta por outro, né? Sim. Porque ele não vai ter mais essa chance. Já jogou com esses times. Se ele não começar a ganhar dos times da frente, não resolve, né? Mas de qualquer forma, eu acho que o campeonato do segundo turno do Atlético já começou um pouco diferente do primeiro. Certeza. Já ganhou 3 de 4 né? jogos, da outra vez não tinha conseguido. Com o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, que é o próximo adversário, o Atlético empatou aqui em casa, aqui na Arena do Jacaré. Estava até perdendo o jogo, conseguiu empatar no finalzinho lá com o Guilherme, que é um jogador que vai voltar para essa partida, ele estava suspenso na última partida, e é um jogador que está sendo muito contestado, que não tem jogado bem na época, como ele jogou na época de Cruzeiro. Então, esse jogo é fundamental se o Atlético quiser pensar para cima. Se não ganhar do Atlético Goianiense, vai continuar nessa briga lá embaixo. O Atlético saiu da zona de rebaixamento graças ao número de vitórias, né, que tem maior sobre o Bahia, já que o Atlético é um time que empata muito pouco, empatou apenas 3 vezes no campeonato. Marcelo, você queria... Porque na hora que o Thiago estava falando, o que eu busquei na memória, que no primeiro turno,
O Atlético também jogou bem contra esses times. O Atlético jogou bem contra o Bahia lá, jogou bem contra o Avaí, ganhou. Foram os únicos times, com exceção do Fluminense, que o Atlético também venceu. E agora que... não ganhou do Bahia, né? Empatou com o Bahia, ganhou do Avaí e ganhou a primeira ganhou partida agora. contra o Atlético A Paranaense. diferença foi essa, porque ele ganhou, ele tinha ganhado as 2 primeiras, perdido para o São Paulo e empatado logo em seguida. Dessa vez ele ganhou 3. Mas o Ele fato fez é 2 que pontos a agora mais. que o Atlético precisa mostrar que, assim, jogou bem razoavelmente bem contra o São Paulo, mas perdeu, não adianta nada. No primeiro Então, turno também, jogou bem contra o São Paulo e perdeu. exatamente, dentro de casa. melhor, né? Jogou até melhor. E aí é agora que o Atlético tem que mostrar que vai subir no campeonato e vai sair de vez dessa situação. E essa questão de jogar em casa, realmente pode fazer diferença para o Atlético, porque, contando o último jogo agora, o Atlético faz 10 dos 16 que faltavam com o último jogo agora. São 10 jogos em casa. Agora ainda faltam 9, incluindo aí os clássicos América e Cruzeiro. Que são adversários diretos, né? Para a tristeza partir do de agora, futebol sim, mineiro, a partir são de agora, adversários diretos. Se o Atlético está indo bem contra os adversários diretos, ele pode ter algum otimismo aí nessas partidas contra a América e Cruzeiro. Bom, o Atlético está em 16º no campeonato, já a gente vai mostrar a tabela, mas para o meio do programa a gente vai mostrar a tabela de classificação. Na próxima rodada ele pode ultrapassar o Ceará. Para isso ele precisa vencer o jogo dele e torcer para o Ceará não ganhar. No número de vitórias ele passaria o Ceará. E como tem um confronto direto entre Cruzeiro e América, né, um confronto mineiro no fim de semana, ele pode também se aproveitar disso ou para encostar no Cruzeiro ou para abrir distância do América, que é o último colocado. Vamos falar então do América. Afinal, a situação do América, a rodada a gente fala aqui de como é dramática a situação, né? E sempre que as coisas parecem que começam a melhorar, logo o América lembra ao seu torcedor que não é bem assim, né? Venceu aquela partida contra o Fluminense, todo mundo acreditou que o time, né, tinha começado a jogar bem, não engrenou logo em seguida. Venceu aquela partida contra o Vasco, logo em seguida perdeu para o Inter daquela mesma maneira que perdeu no primeiro turno. E contra o Avaí, começou muito bem, né? Começou o jogo de maneira bem melhor, chegou a estar vencendo facilmente, né, por 2-0, e sofreu o empate, o resultado que é péssimo para o Avaí, mas é ainda pior para o América. O América tem 18 pontos na tabela, já tem aí uma desvantagem de 9 pontos em relação, de 6 pontos. De 6 pontos em relação ao primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Atlético. Marcelos, situação do América. Eu lembro que aqui no programa a gente falava sobre isso e você ainda falava assim, que a torcida do América podia acreditar que talvez dê. E aí, talvez continue dando ou você acha que agora está ficando difícil? Outro dia eu fiz uma matéria aqui de um matemático, parceria com o jornal O Tempo, e a situação do América começa a ficar cada vez mais dramática. Na matéria, o América tinha 85% de chance de cair. Acredito que aumentou um pouco e a cada rodada vem aumentando. E o grande problema do América é os apagões que o time tem durante os jogos. Entrou contra o Internacional, 12 minutos de jogo, estava 3-0 o jogo. E contra o Avaí, o América foi para o intervalo com 2-0, fez um primeiro tempo muito melhor, não deu espaço para o Avaí. O América foi melhor taticamente, os jogadores com mais raça, e voltou para o segundo tempo um time apático. Depois que o Pedro quem saiu, o time do Avaí melhorou muito. Não teve força, como mesmo o Givanildo falou, o time não teve força para ir para o ataque. Foi o grande problema do América. Agora, Thiago, na semana passada a gente falava aqui, o Leandro Cabido, a Gabriela Pedroso, a gente falava sobre essa questão das oscilações do América dentro do campeonato e principalmente dentro do mesmo jogo, né? Contra o Inter começou muito mal e depois reagiu. Contra o Botafogo tinha começado muito bem no primeiro turno, tinha começado muito bem e depois acabou se complicando. Contra o Atlético Paranaense começou muito mal e depois reagiu. O que faz um time ser tão diferente, tão distinto em momentos diferentes do jogo? É desatenção? O que é? Agora aconteceu o contrário, né? Eu estava na arena, eu cobri o jogo lá pelo jornal no sábado. Pareceu que o América ganharia facilmente quando ele fez 2-0 e depois no segundo tempo ia cozinhar um jogo. O Avaí não estava demonstrando muita agressividade nessa partida. Mas eu acho que nessa questão de apagão, não. O América tem alguns problemas estruturais aí, a defesa, essa questão dos 3 zagueiros.
Fragilidade mesmo. Às né, vezes do a gente vê muita confusão entre eles, É. assim, batendo cabeça, um do lado do outro, a troca de posições é constante, assim, então tem isso tudo. Fato é que o ataque vem funcionando, né? E a defesa não. Até se fala aí de uma confusão do André Dias com o Givanildo, né? Que teria havido uma confusão. Vai ser uma pena se tiver acontecido, porque, na verdade, o André Dias vinha entrando muito bem nos jogos, né? Fazendo gols, inclusive fez gol novamente nessa partida contra o Avaí. Se houver, né? Se estiver acontecendo mesmo algum tipo de confusão entre o André Dias e o Givanildo, péssimo para o Atlético, para o América, que já não tem muito tempo para ficar perdendo com discussões, né? Só para esclarecer, o que houve foi uma substituição. O André Dias estava na partida, ele não gostou de ter sido substituído e depois do final da partida o Givanildo falou se ele não quer ficar no clube, pode sair, e que tem jogadores, o Givanildo quis dizer que o América tem jogadores, tem um grupo que tem jogadores de qualidade para poder substituir quando ele acha que deve fazer. Claro entendeu? que o jogador não tem, ele pode até ficar chateado, né? Mas aí daí a criar um problema por causa disso, ele não ajuda o clube. O problema é que Agora, o o América não disso, tem um jogador melhor do que o André Dias para botar no lugar, ou tem, Não, Marcelo? atualmente o América não tem O esse melhor jogador. atacante que o Ele América tem tem hoje é o André Dias. o André Dias e ele tem um jogador que infelizmente está machucado, que é o Alessandro, que também é um bom atacante, mas machucado não adianta, porque ele não vai jogar. Mas contra o Vasco o Léo entrou bem, então foi essa até a desculpa do Givanildo por ter sacado ele. Claro, questão de sacar ou não sacar o jogador é o técnico que decide, o jogador não tem que ficar discutindo. Apesar de... Agora, de fato, não é bom para o América uma confusão agora envolvendo, claro. mim, aquele que é o melhor atacante do América, Agora, que é o André Dias. eu acho que é um erro muito grande do próprio André Dias, porque ele poderia estar bem na partida, que é uma falta de respeito com o atleta que está entrando. Eu penso assim, se ele tem um outro jogador dentro do grupo e ele vai colocar, o jogador que está saindo tem que acatar a decisão do técnico. Senão não tinha necessidade de ter um técnico ali. Claro. Pois é, nós vamos falar já do Cruzeiro, mas eu vou aproveitar uma pergunta do internauta que está participando e vendo pergunta. Adamar Inácio, de Uberlândia, pergunta o seguinte, é uma pergunta sobre o Atlético, o Thiago. Ele pergunta por que o Mancini é escalado para atuar de ponta esquerda. Já não ficou provado que ele não tem condições de atuar para aquele setor? É a pergunta da Marinácio de Uberlândia. Foi uma opção do Cuca, que de tempo para cá está querendo formar um Atlético com os 3 atacantes, e ele achou melhor deslocar o Mancini para a esquerda, com o Berola e o Magno, o Berola mais para a direita e o Magno Alves mais centralizado. Acho que o Cuca fez isso porque ele podia mudar também durante a partida, e foi o que aconteceu. Já que tinha o Serginho na lateral e depois eles trocaram de posição, o Mancini voltou para a lateral direita e o Serginho foi sacado do time. Então, assim, ele não vem rendendo assim, mas é porque o Cuca estava sem opção de atacantes, entendeu? Ele queria manter esse esquema de 3 atacantes, não estava sem o André e sem o Guilherme, então ele achava que o Mancini talvez fosse o que o melhor fizesse essa função sem ter o Guilherme, sem ter o André, né? Agora vamos falar do Cruzeiro. Se o Atlético ainda precisa de caminhar um pouco mais para se livrar aí da zona perigosa, né? Porque tá com o mesmo número de pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Cruzeiro aos poucos vai se aproximando aí dessa zona perigosa também. O Cruzeiro tem 28 pontos, tem 4 a mais apenas que o Atlético, 1 a mais apenas que o Ceará, que é o time que separa os dois na tabela, e perdeu para o Santos. Seria um resultado normal perder para o Santos na Vila, né, o Marcelos? Mas a situação do Cruzeiro, o torcedor já percebeu que é muito grave também, né? O torcedor está preocupando, no meu modo de ver, não é para tanto. É claro que tem que protestar de forma pacífica, mas tem que fazer os protestos. Mas eu acredito que não é para tanto. O Cruzeiro tem algumas peças ainda, apesar de ter um ataque fraco, de não ter um jogador de velocidade. O Cruzeiro deixou o Thiago Ribeiro embora, depois deixou o Dudu, também vendeu o Dudu. Eu acho que foi o grande erro do Cruzeiro, ficou sem um atacante, já que o Alisson já tinha machucado. Então é um problema visível que o Cruzeiro deixou acontecer. Mas também, por outro lado, o Cruzeiro tem o Gilberto, que apesar de estar um pouco chateado com o futebol, é um bom jogador. Tem o Roger, tem algumas peças que podem fazer a diferença no meio-campo e na armação de jogadas. Olha,
Eu vou pegar a opinião também do Thiago aqui, mas antes de mais nada, vou dizer que eu discordo frontalmente do que você disse. Primeiro, porque eu acho que o Cruzeiro não tem essas peças. Eu acho que ele só tem o Montijo hoje, realmente que é um jogador E o Montijo, diferenciado, que é um jogador que em algum momento pode não jogar por estar suspenso ou por qualquer outro motivo, por contusão, sei lá o que seja, e desfalcar o time, e sem ele em campo, o time do Cruzeiro, praticamente a armação do Cruzeiro não existe. O Gilberto, é o que você falou, tem que ver se ele está afim de jogar, porque eu acho que o Gilberto não está afim de jogar já há algum tempo, já deixou isso claro, já disse que quer aposentar, então acho que o Gilberto não pode ser o jogador para empurrar o time para frente, jogador com essa motivação. O Cruzeiro vendeu aí, como você lembrou, o Thiago Ribeiro, vendeu o Henrique também, que era um bom volante, era o melhor volante que ele tinha, vendeu o Gil, que era um zagueiro razoável, pelo menos, e não trouxe jogadores que pudessem suprir esses jogadores, né? Você pode dar o exemplo do ataque, trocar o Thiago Ribeiro pelo Keirson ou pelo Wellington Paulista, que não vinham bem nos seus clubes, né? O Bobô, eu não sei se foi uma boa. Eu acho que o Cruzeiro está fazendo de tudo para cair mais na tabela, e eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem que protestar sim. Eu acho que é o momento do torcedor se preocupar, porque depois que chegar lá embaixo e se continuar perdendo e chegar onde chega o Atlético, onde chegou o Atlético, é um pouco tarde. Aí já começa, o protesto já deixa de ser uma coisa de alerta para uma coisa de desespero, né? Que foi o que a torcida do Atlético chegou, aquela coisa de jogar pipoca no torcedor no aeroporto, já a atitude mesmo de desespero, de você não saber o que fazer. Isso não vai ajudar o time a melhorar, mas eu acho que assim, é bom que os jogadores do Cruzeiro, que a comissão técnica, que a diretoria do Cruzeiro e que o torcedor do Cruzeiro saibam que o time é limitado e que se não se dedicar mais dentro de campo e se não acontecer nenhum tipo de mudança, o time vai se complicar na tabela. Thiago? Eu só acho que essa queda de rendimento do Cruzeiro está vindo num mau momento, né? Num período de decisão do campeonato e que acaba sendo difícil de reverter. Exatamente. Pontos perdidos agora dificilmente são recuperados, né? Como o campeonato inteiro, mas nesse momento é mais complicado. E agora, essa sequência foram muitos jogos de quarta, domingo, então isso não tem esse período maior, porque se você perde um jogo, você tem uma semana inteira ali para amenizar qualquer coisa, corrigir alguns problemas, até problemas físicos também, e não está acontecendo com o Cruzeiro, né? Só para explicar esse pensamento meu, Ricardo, é porque eu quis dizer na seguinte situação: é incontestável a qualidade técnica do Roger, eu acredito que é um excelente jogador, o Montijo não precisa nem falar, e também o Gilberto. Agora, eu acredito, não tenho fonte, não tenho informação, não tenho nada, é um pensamento meu. Eu acredito que tem alguma coisa acontecendo dentro do grupo do Cruzeiro. Desde o início do ano a gente já vê uma briguinha até revelada para a imprensa do Roger com o Gilberto não querendo atuar na lateral esquerda. E aí, no desembarque no aeroporto, o Gilberto chegou a falar, quando ele foi cobrado pela torcida, que outros jogadores também deveriam ser cobrados. E ele citou o exemplo de Fábio e Roger. Então, isso não é motivo do torcedor se preocupar? Eu acho que motivo do torcedor se preocupar. Mas se o time do Cruzeiro se unir, eu acredito que não seja um motivo de muita preocupação. Mas qualquer time que se unir no campeonato, o time do Atlético também, apesar das deficiências, o time se unir vai escapar, porque tem muitos times ruins no campeonato, tem vários times ruins. Você não pode dizer que o elenco do Atlético Goianiense é melhor do que o elenco do Cruzeiro e está na frente, ou que o elenco do Figueirense é melhor do que o do Cruzeiro. Não é melhor que o do Cruzeiro, mas também não é melhor que o do Atlético. Né? Então, e o Atlético está lá naquela situação, está lá embaixo na tabela. Então, assim, a União faz parte do jogo também, né? Eu só não concordo muito, eu acho que não tem esse problema sério interno lá. Acho que no caso que o Gilberto quis falar, porque ele é um cara muito sincero e sempre ele é cobrado, ele só que dividir as responsabilidades, igual o Erle, por exemplo, essa semana falou que quis dividir as responsabilidades como até de tomar gols. Não é só a defesa que toma gols, é o time inteiro que toma. Então, acho que o Gilberto quis nesse sentido, assim, de não sobrar só para ele, né? Acho que foi essa a intenção dele. O Marco de Santa Luzia lembra que os atacantes do Cruzeiro não marcam gols há vários jogos e pergunta por que não experimentar os garotos aí da base, do time júnior, o Léo, o Marcos Paulo, ele cita esses dois aqui, que foram destaques também em seleções de base. Aí vai daquela que o Emerson Ávila diz, né? Se é hora de você botar os jogadores para jogar, os jovens, ou se é hora de você preservar esses jovens e colocá-los no momento em que eles possam crescer um pouco mais na competição. Certo é que o Cruzeiro precisa de alguma coisa para melhorar, porque é muito pouco a posição que ele está na tabela, e tem essa oportunidade contra o América, né?
no jogo domingo, às 18 horas, de conseguir começar aí algum tipo de reação. Se perder para o América, aí a situação realmente fica muito grave, porque o Ceará pode ultrapassá-lo, o Atlético pode encostar nele, se não o Atlético Bahia, se vencer seu jogo, enfim, a situação vai ficando cada vez mais complicada e quanto mais perto você chega da zona de rebaixamento, mais difícil é você reagir, porque começa o nervosismo dos jogadores e tudo. Vamos ver como é que está a tabela de classificação para a gente ver a real situação dos times mineiros. Olha aí a tabela, que tem o Corinthians na liderança, apesar da derrota para o Fluminense. O Corinthians continua líder do campeonato, líder isolado com 43 pontos. O Vasco, que empatou na rodada, tem 42. São Paulo perdeu na rodada 41. Botafogo, que também perdeu, tem 40. O Fluminense, o grande beneficiado da rodada, venceu o Corinthians, foi a 37. Flamengo perdeu, foi a 36. Inter, outro que se beneficiou porque venceu o Palmeiras, foi a 35. O Palmeiras tem 34. Coritiba, 32. Figueirense, 31. Esses são os estão na primeira parte da tabela. Do outro lado, Atlético Goianiense tem 30. O Grêmio também tem 30, vem tentando reagir no campeonato. O Santos, que venceu o Cruzeiro, tem 29. Com isso, passou o Cruzeiro, que tem 28. O Ceará tem 27. Atlético 24, Bahia também 24, esse aí já na zona de rebaixamento. Bahia, Atlético Paranaense, Avaí e América na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Esses times, esse sim, e a situação do América com 18 pontos, a gente vê que é realmente a mais complicada. O Campeonato Brasileiro só volta no fim de semana, porque no meio de semana tem o jogo entre Brasil e Argentina, né? O jogo válido pela... Eles estão chamando agora de Grande Clássico das Américas, né? Mas era a antiga Copa Roca, que na verdade era disputada no início do século passado e que vai colocar frente a frente duas seleções diferentes, Marcelos. Na verdade, a seleção argentina quanto a seleção brasileira só puderam convocar jogadores que jogam em seus países, né? Esse primeiro jogo é lá em Córdoba, na Argentina. E o que dá para esperar dessa seleção caseira aí do Brasil? Dá para esperar mais do que da seleção que pode contar com todos os jogadores? Acho que não mais do que as seleções com todos os jogadores, mas certamente a seleção vai estar muito bem representada, já que neste ano vários bons jogadores voltaram para o Brasil. O Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Nós temos um atacante que está despontando aí, o Leandro Damião. Então, eu acho que a seleção brasileira vai estar muito bem representada contra a Argentina. E aí, Thiago? Eu acho que é um momento de experiência ainda. A gente está nesse período aí, o Mano ainda não tem a seleção certa para a Copa, ainda está longe ainda. E aproveitar, o Campeonato Brasileiro não vai ter rodado no meio de semana, não vai atrapalhar ninguém, então é uma forma até de premiar alguns jogadores que vêm tendo um bom papel no Campeonato Brasileiro. O que eu acho, na verdade, eu e Marcelo hoje estamos discordando normalmente. Eu espero mais, sim, dessa seleção do que da seleção principal do Brasil, até porque a seleção principal, com todos os jogadores, não vem fazendo aí vem apresentando um grande futebol. O que eu acho é que nessa seleção vai surgir oportunidade para quem realmente está em grande fase. Caso do Jefferson, por exemplo, o goleiro do Botafogo, que eu imagino tem grande chance de ser o titular nessa partida. O Fábio foi cortado. O Fábio foi cortado. Então acho que pode ser, sim, que o Jefferson, enfim... durante a Copa América eu acompanhei os treinos da seleção lá na Argentina e o Jefferson foi, em quase todos os treinos, o melhor goleiro dos treinos. Então acho que está na hora dele ganhar essa chance. Eu sei que muita gente acha que o Jefferson há pouco tempo falhava ainda e tudo, mas goleiro é fase, o Jefferson está numa grande fase. Leandro Damião, grande chance de ser titular novamente da seleção, está fazendo partidas magníficas. Nessa rodada fez 3 gols contra o Palmeiras, mostra uma habilidade tremenda com a bola, além de ser um matador, que é importante para um atacante, né? Tem que ver se ele vai ser o titular ou se vai ser o Fred, que voltou a ser chamado, mas parece que o Fred também está sentindo alguma coisa, então o Leandro Damião tem essa chance. O Ronaldinho Gaúcho, que já estava jogando na coisa, tem Neymar, quer dizer, eu acho que o Dedé, zagueiro do Vasco, eu acho que o Brasil está bem representado com esse time, acho que vamos ter surpresas aí positivas, jogadores que podem vir a depois ganhar a camisa da seleção. E acho que poucos dos que estão de fora, jogadores de fora do país, vão fazer falta, porque na verdade você não tem nenhum jogador do Brasil que está numa excelente fase lá fora, você não tem ninguém decidindo suas partidas lá fora do Brasil, né? Talvez algum jogador em alguma posição ou outra faça falta, Michael e Daniel Alves, porque é difícil arrumar um lateral direito e tudo, mas é um ou outro, então estou crendo que essa seleção brasileira contra a Argentina vai nos trazer boas surpresas. A gente vai aguardar
E vamos ver também no fim de semana o que acontece no clássico entre América e Cruzeiro e na partida do Atlético também contra o Atlético Goianiense. Marcelos, obrigado mais uma vez pela sua presença. Thiago Nogueira também, obrigado pela sua presença. Eu agradeço a você também, internauta, por participar, por enviar as perguntas. Algumas a gente não pôde responder, mas eu agradeço a sua presença e obrigado também pela sua audiência. Semana que vem a gente está de volta às 3h30. Um abraço para você e até mais.